Fala pessoal, professor Leandro aqui direto dos estúdios do Sou Concurseiro e Vou Passar. Bem pessoal, estamos aqui para dar início ao nosso estudo do tema de raciocínio lógico, né? A disciplina de raciocínio lógico ou raciocínio lógico matemático, dependendo de como que pode aparecer no seu edital. E o tópico, pessoal, que eu escolhi para a aula de hoje é justamente o tema de associações lógicas, ou também chamado de associação de informações, beleza? Então eu espero que você esteja bastante disposto. É um assunto bem tranquilo, tá? Bem didático, e você vai perceber que é aprender na prática. Você vai lendo a teoria e aplicando exercício. Teoria, aplicação de exercício, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui na tela. Tema de associação de informações, ou então, como eu disse também, associações lógicas, dependendo de como pode aparecer no seu edital, beleza? Pessoal, antes de a gente começar a falar aqui rapidamente da teoria, já que é um assunto de curta teoria, o que você tem que entender o que é associações lógicas, né? A questão basicamente vai trazer uma quantidade de informações e essas informações que você vai relacionar, elas vão aparecer em mesma quantidade. Exemplo, suponha que você tem uma situação que existem 4 rapazes. Desses 4 rapazes, cada um tem uma determinada profissão e cada um deles nasceu em um determinado estado diferente do Brasil. Então note, são 4 pessoas, são 4 profissões e seriam 4 estados. Ou outro cenário, a questão poderia trazer a seguinte situação: 3 mulheres, dessas 3 mulheres, cada uma tem uma determinada profissão, cada uma tem um determinado hobby e cada uma tem uma determinada idade. A questão vai perguntar como que você relaciona esses elementos. O principal é para você entender que questões de associações lógicas vão aparecer em mesma quantidade. Então, se eu tiver uma questão com 4 pessoas, eu vou ter que ter lá 4 profissões. Se eu tiver uma situação que tem 5 pessoas, eu vou ter que ter 5 idades para relacionar. Então, são informações sempre de mesma quantidade, beleza? Para resolver esse tipo de questão, pessoal, geralmente eu uso uma tabela, mas eu já gostaria de te adiantar que a tabela ela é opcional. Você não é obrigado a usar a tabela. Você pode ir deduzindo as informações e eliminando as alternativas absurdas. Mas por que eu monto a tabela? Porque eu acredito que fica mais didático, né? Nem todo mundo tem facilidade com matéria da área de exatas. Então, para trabalhar legal, a gente vai usar uma tabelinha, tá, pessoal? Essa tabelinha, como vocês podem perceber, ela é chamada de tabela de dupla entrada. É um método opcional, tá, pessoal? Um método alternativo. Então, o que a questão pode pedir para você relacionar? Por exemplo, pessoas com lugares, pessoas com objetos, idades, profissões, meios de transporte e assim por diante. O principal é que esses elementos que você vai relacionar, eles vão aparecer em mesma quantidade. Beleza, pessoal? Então, se tiver 5 pessoas, tem que ter 5 lugares. 4 pessoas, 4 objetos. 7 pessoas, 7 idades e assim por diante. Então, sempre em mesma quantidade. Beleza. Pessoal, associações lógicas também aparecem em alguns livros como problemas de correlacionamento, tá? Correlacionamento. Para você associar dados, é a mesma coisa. Correlacionamento. Tranquilo? Associações lógicas, associação de informações, problemas de correlacionamento, é sempre o mesmo tópico, beleza? Pessoal, então, elementos de mesma quantidade. Para resolver esse tipo de questão, a gente tem a opção de usar a tabela. Essa tabela é conhecida como tabela de dupla entrada. Por que ela recebe esse nome? Porque você vai preencher informações na horizontal e informações na vertical, beleza? Não é tabela verdade é outra coisa. Beleza. Para preencher essa tabelinha, pessoal, geralmente eu uso 2 notações. Eu uso um OK quando eu estou diante de uma afirmação e eu uso um tracinho quando eu estou diante de uma negação. Então, OK para afirmação, tracinho para negação, beleza? Cada coluna da sua tabela, você vai colocar um OK. Em cada coluna, você vai colocar um OK, beleza? Aí eu vou explicando as dicas, os bizus na hora que você estiver fazendo o exercício. Tranquilo? Então, OK para afirmação, tracinho para negação. Pessoal, isso aqui é notação que eu uso para resolver o exercício. Mas se você quiser colocar um S de sim lá na afirmação e um N de não na negação, também pode. Tranquilo? Então, ideia, associações lógicas. Vai cruzar dados de mesma quantidade. Para resolver esse tipo de questão, eu vou destacar lá, pessoal, uma informação sendo a característica principal e as outras informações eu vou colocar na linha. Para preencher a tabela, você vai colocar um OK para afirmação e um tracinho para negação, beleza? Então, vamos passando aqui o nosso slide. Pessoal, montei um passo a passo para você perceber como que você vai ligar esses pontos na tabela. Então, olha só, associações lógicas passo a passo. Primeiro, identificar o grupo de informações. Então,
quais são os elementos que aparecem em mesma quantidade? É o primeiro passo. Segundo, identificar as afirmações do enunciado, ou seja, quais são aquelas afirmações que te ajudam a preencher a tabela, o que te ajuda a completar a tabelinha, beleza? Construir a tabela principal, então você vai colocar aqui na coluna a característica principal e na linha as demais informações. Quarta, preencher a tabela com base nas afirmações. Então você vai lendo o que o texto vai dizendo e vai jogando dentro da tabela. Aplicar a regra do preenchimento automático, ou seja, à medida que você for colocando um ok, um tracinho, vai sobrando uma coisa aqui, outra coisa ali, e você vai conseguindo ligar os pontos. E a última é reunir os dados obtidos e avaliar as alternativas. Tenha sempre cuidado, pessoal, porque às vezes nos itens a banca coloca um conectivo E, às vezes ela coloca um conectivo OU, aí já muda todo o cenário. Então terminou de preencher a tabelinha, vai para as alternativas e vai olhando com cautela, para você não se perder. É sempre ideal, não só para lógica quanto para matemática. Terminou de fazer o exercício? Volta para verificar o que a questão está pedindo, beleza? Outra coisa, pessoal, esse passo a passo aí é só para você ter uma noção de como que você vai fazer. Não é para você colocar na parede e ter que decorar o passo a passo, tá, pessoal? É só uma estrutura didática, tá bom? Então, pessoal, para entender isso, a melhor maneira é colocando a mão na massa. Então, já vamos ver aqui um exercício e associar essas informações. Então, é só mudar aqui a cor da canetinha para a gente começar aqui a brincadeira, beleza? Então, olha só, pessoal. Questão 1, questãozinha da VUNESP, Ministério Público do Estado de São Paulo 2016. Olha só o que diz a questão. Numa festa, na casa do senhor Osório, compareceram 3 moças, a Mariana, a Joana e a Silvana. Cada uma delas com o seu namorado. Seus namorados chamam-se Pedro, Antônio e Caio, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles namora uma única dessas moças. Durante a festa, o senhor Osório ficou sabendo que as moças gostam de maçã, abacaxi e goiaba, mas também não necessariamente nessa ordem. Pessoal, já tem que começar a desconfiar do tema. Olha só o que a questão te deu. Ela te deu 3 moças, a Mariana, a Joana e a Silvana. Falou que cada uma namora um determinado rapaz, Pedro, Antônio e Caio, mas não disse quem namora quem. E além disso, falou que as 3 moças gostam de determinadas frutas, maçã, abacaxi, goiaba. Então, note que eu já consigo ligar os pontos, ó. São 3 moças, cada moça namora um determinado rapaz e cada moça gosta de uma determinada fruta. Então, quem seria aqui a característica principal? As moças. Porque se você colocar as moças na coluna, fica fácil de você observar. Determinada moça namora que rapaz e essa moça gosta de qual fruta. Então, ficaria mais fácil de ligar os pontos. Beleza. Aí eu vou continuar aqui a leitura. Depois da festa, o senhor Osório se deu conta de que estava confuso sobre quem era namorado de quem e qual moça gostava de qual fruta. Tentando lembrar, acabou concluindo com certeza que... Pessoal, essas 4 informações são as que você vai utilizar para preencher a tabela. Tá bom, pessoal? Então, são 4 afirmações que vão te ajudar a preencher a tabela. E aí a questão pergunta, com base nessas informações, o senhor Osório pôde deduzir corretamente que, letra A, Mariana gosta de abacaxi e Caio é namorado de Joana. Letra B, Joana gosta de abacaxi e Pedro é namorado de Silvana. Pessoal, eu estou destacando esse E, que a gente costuma dizer que no raciocínio lógico, o E é aquele conectivo exigente. Ou seja, se você tiver uma informação ligada pelo E, aquela informação toda só vai ser verdadeira se todas as parcelas forem verdadeiras. Como assim? Mariana gosta de abacaxi e Caio namorado de Joana. Isso só vai ser verdade se as 2 parcelas forem verdadeiras. Letra B, mesma coisa. Joana gosta de abacaxi e Pedro namorado de Silvana. Essa informação toda só vai ser verdadeira se as 2 parcelas também forem verdadeiras. E assim por diante. Professor, aí se tivesse um ou, aí já mudaria todo o cenário. Tá bom, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou montar minha tabelinha para poder associar os dados. Quem são as moças? Ó, voltando aqui o slide rapidinho. Mariana, Joana e Silvana. Então vamos lá. Mariana, Joana e Silvana. Perfeito. Nome dos rapazes, pessoal. Pedro, Antônio e Caio. Pedro, Antônio e Caio. E as frutas são maçã, abacaxi e goiaba. Beleza? Então, vamos montar aqui uma tabelinha. Essa aqui é a famosa tabela de dupla entrada. Você vai preencher informações na horizontal e informações na
vertical. Lembra lá, é um ok para afirmação e um tracinho para a negação. Beleza? Outra coisa, não necessariamente você precisa fechar a tabela toda para encontrar a alternativa correta. Tranquilo? Às vezes você consegue ficar com o olho na tabela e o olho no gabarito, aí você vai eliminando, que é absurdo. Mas nesse momento inicial, eu vou me preocupar basicamente em te ensinar a preencher a tabela, tá? Depois a gente avalia as alternativas. Então, pessoal, vou voltar aqui o slide para você verificar qual é a primeira informação. Por que eu passei uma linha aqui, pessoal? Para vocês entenderem o seguinte, quando você passar a linha, eu vou falar, ó, vai ter que fechar a linha, fechar a coluna. Quando eu disser que é para fechar a linha, a coluna, é dentro de um determinado grupo. Então, note que aqui eu tenho o grupo dos rapazes e aqui eu tenho o grupo das frutas. Então, você não pode misturar as informações, tá bom? Então, primeira informação, pessoal, olha só o que a questão fala. Mariana não gosta de abacaxi e não é namorada de Antônio. Pessoal, eu tenho duas negativas, ó. A Mariana, eu sei que ela não gosta de abacaxi e eu sei que ela não é namorada do Antônio. Pessoal, lembra lá. Para preencher a tabela, você vai usar um ok para afirmação e um tracinho para negação. Se a questão falou que a Mariana não gosta de abacaxi e não é namorada de Antônio, já vem aqui, ó. A Mariana, ela não gosta de abacaxi, traço, e ela não é namorada do Antônio, coloca um traço, que é a negativa. Mariana não gosta de abacaxi e não namora o Antônio. E aí, beleza, perfeito. Segunda informação. O namorado de Silvana vive discutindo com Pedro. Olha só o que a questão está dizendo. O namorado da Silvana, que é um rapaz, vive discutindo com quem, pessoal? Com Pedro, que é outro rapaz. Então, é como se a questão estivesse dizendo o seguinte, ó. Tem dois rapazes que discutem. Um é o Pedro e o outro é namorado da Silvana. Se são dois rapazes distintos, pessoal, é porque um é o Pedro e o outro é namorado da Silvana. Conclusão, o Pedro não é namorado da Silvana. É o rapaz com quem ele discute. Então, pessoal, quando a questão fala que o namorado da Silvana vive discutindo com o Pedro, é só para dizer que o namorado da Silvana é um e o Pedro é outro. São pessoas distintas. Conclusão, o Pedro não é o namorado da Silvana. Então, o Pedro não é namorado da Silvana. Beleza. Então, Pedro não é namorado da Silvana. Voltando, pessoal. Terceira informação. Pedro não namoraria alguém que não gostasse de abacaxi. Olha só, a questão está dizendo que o Pedro não namoraria alguém que não gostasse de abacaxi. Qual é a conclusão? Se a pessoa não gostar de abacaxi, ela não pode ser a namorada do Pedro. Repetindo, se a pessoa não gosta de abacaxi, ela não pode ser namorada do Pedro. Pessoal, quem não gosta de abacaxi não é namorada do Pedro. Olha para a tabela. Quem é que não gosta de abacaxi? A Mariana. Se a Mariana não gosta de abacaxi, ela não é namorada do Pedro. Então coloca um tracinho. Conclusão, pessoal. A Mariana, ela não é namorada do Pedro, nem o Antônio. Então quem sobra para a Mariana namorar? O Caio. Então a Mariana é namorada do Caio. Você vai colocar um ok. Depois de colocar o ok, pessoal, aí fica aqui uma dica para vocês. Colocou o ok, você vai fechar a linha e vai fechar a coluna. De novo, colocou um ok, fecha a linha, fecha a coluna. Então, já foi o ok, fecha a linha onde está o ok, fecha a coluna onde está o ok. Vamos entender, pessoal. Por que depois do ok, você vai fechar a linha e a coluna? Olha só como é fácil de entender. Depois do ok, eu fecho a linha e a coluna por quê? Porque se a Mariana é namorada do Caio, significa que ela não namora o Antônio e não namora o Pedro. E se a Mariana é namorada do Caio, é porque a Joana não pode ser namorada do Caio e a Silvana não pode ser namorada do Caio. Beleza? Então, fecha a linha e fecha a coluna, depois de colocar o ok. Outra coisa, pessoal, eu fechei a linha e a coluna dentro do primeiro grupo. O outro grupo é o grupo das frutas, então você não pode misturar, tá bom? Daqui você vai preenchendo no automático. Anote, a Silvana, ela não namora o Pedro nem o Caio. Então a Silvana namora quem? O Antônio. Aí você coloca um ok. Depois do ok, ó, fecha a linha e fecha a coluna. Silvana, já fechei a linha, fecha agora a coluna, onde está o ok. E a Joana namora Pedro. Conclusão, Mariana namora Caio, Joana namora Pedro e Silvana namora Antônio. Para finalizar, pessoal, última informação. A namorada de Antônio gosta de goiaba. Pessoal, a namorada de Antônio gosta de goiaba. Pessoal, quando a questão fala que a namorada do Antônio gosta de goiaba, pergunta, quem é que namora o Antônio, pessoal? A Silvana. Se a Silvana namora o Antônio, é a Silvana que gosta de goiaba. Então coloca um ok. Depois do ok, fecha a linha, fecha a coluna. Fecha a linha onde está o ok,
e fecha a coluna com está ok. Pessoal, Mariana, ela não gosta de abacaxi nem goiaba, então ela só pode gostar de maçã. Coloca um ok, já fechou a linha, fecha a coluna. E a Joana gosta de abacaxi, beleza? Então, pessoal, das alternativas, olha só o que nós temos. Mariana namora Caio e gosta de maçã. Joana namora Pedro e gosta de abacaxi. E a Silvana namora o Antônio e gosta de goiaba. Aí aqui é só procurar as informações corretas, ó. Lembra que é o E. O Ezinho só vai ser verdadeiro se as duas parcelas forem verdadeiras. Então, letra A. Mariana gosta de goiaba. Pessoal, a Mariana gosta de maçã. Então, a primeira já está errada. Letra B. Joana gosta de abacaxi. Beleza, tá certo, ó, verdadeiro. E Pedro é namorado de Silvana. Não, pessoal, Pedro é namorado da Joana. Então, se a informação está errada, já invalidou o item. Letra C. Joana gosta de maçã. Joana gosta de abacaxi. É o E, já está errado. Letra D. Silvana gosta de goiaba. De fato, ó, a Silvana gosta de goiaba. E o Caio é namorado de Mariana. O Caio é namorado da Mariana. Então, note, ó, primeira parcela verdadeira, segunda parcela verdadeira. Então, letra D é a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Questão bem tranquilinha. Ah, professor, eu fiz sem montar a tabela, achei bem fácil. Entenda que algumas pessoas conseguem fazer isso aqui de maneira prática, sem montar a tabela. Mas por que eu monto a tabela? Para ficar mais didático, para ficar mais claro, para ficar mais lúcido, tá bom? Então, estou começando aqui essas devagarinho, pessoal. Nos próximos vídeos, a gente vai acelerando aí passo a passo. Então, a gente está engatinhando na matéria. Primeiro você vai engatinhar, depois você vai andar, depois você vai correr, depois você vai virar ninja em raciocínio lógico. Mas tudo no passo a passo, tá, pessoal? Seguindo aqui um parâmetro. Beleza, então, passando aí, gabarito letra D, vamos agora para a questão de número 2. Vamos verificar o que a questão está pedindo e associar as informações. Olha só, pessoal. Questão 2 fala o seguinte. Jorge, Álvaro, Mauro, Rogério e Sidney são casados com Rosa, Vilma, Thaís, Ellen e Miriam. Não necessariamente nessa ordem. Cada um deles tem uma profissão diferente, dentre eles advogado, médico, engenheiro, dentista e psicólogo. Sabe-se que, pessoal, são quantos rapazes? 5, ó. O Jorge, o Álvaro, o Mauro, o Rogério e o Sidney. Cada um casado com determinada moça, Rosa, Vilma, Thaís, Ellen e Miriam. E cada rapaz com determinada profissão, advogado, médico, engenheiro, dentista e psicólogo. Notem que são informações de mesma quantidade. 5 homens, 5 mulheres e 5 profissões para os rapazes. Quando você montar a tabela agora, quem vai ser a característica principal? Os rapazes, ó. Porque esses rapazes, eles namoram, são casados com determinadas moças e são eles que possuem determinadas profissões. Então fica mais fácil se você colocar o nome agora dos rapazes na coluna. Por que na questão anterior eu coloquei o das mulheres? Porque as outras informações estavam associadas às mulheres. Agora não. Essas informações, todas elas estão associadas aos homens, ó. Os homens casados com as mulheres e cada homem que tem uma determinada profissão. Bem, sabe-se que, pessoal, essas aqui são as afirmações que você vai utilizar para preencher a tabelinha, tá? Então, são as afirmações principais do texto. A questão pergunta ao final. Sendo assim, conclui-se corretamente que, letra A, o Mauro não é engenheiro, o Jorge é casado com a Thaís, o Álvaro não é casado com a Rosa e assim por diante. Ele quer saber qual é a profissão de determinada pessoa e quem é casado com quem. Então, vamos aqui devagarinho, pessoal. Jorge, Álvaro, Mauro, Rogério e Sidney. Então, Jorge, Álvaro, Mauro, Rogério e Sidney. Beleza. Então, Rogério e Sidney. Nome das mulheres. Rosa, Vilma, Thaís. Então, vamos aqui. Rosa, Vilma, Thaís. Beleza. E Ellen e Miriam, ou Miriam, enfim. Não tem acento, né? Então, show de bola. Então, pessoal, aqui são as características do nome das esposas, tá? Além disso, eu vou ligar aqui as profissões. Professor, eu notei que você colocou primeiro o nome das esposas e depois você vai colocar a profissão. Se eu colocar o nome da profissão e depois a esposa, pessoal, não muda nada, não cheira nem fede. O importante é o preenchimento na hora de você ligar os dados, tá bom?
Quais são as profissões? Advogado, médico, engenheiro. Então, advogado, médico, engenheiro. E além desses dois, dentista e psicólogo. Então, beleza. Dentista e psicólogo. Então, vamos lá. Depois você dá uma acelerada no vídeo aí. E vamos avançando. Outra coisa, pessoal. Todas as nossas aulas de raciocínio lógico, de matemática, os PDFs, na verdade, as resoluções que a gente tem aqui nos slides, elas estarão disponíveis para vocês. Então, você pode baixar, porque às vezes o aluno ele compra um curso, mas ele não está muito preocupado em assistir a videoaula. Ele quer mais resolver o exercício e verificar a solução. Então, pensando nisso, a gente vai disponibilizar para vocês os comentários das questões, tá? No passo a passo. Então, beleza. Vamos começar aqui, dividindo os grupos para não se atrapalhar. Olha só, pessoal, as 5 informações que a questão deu anteriormente, eu joguei para esse slide aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, olha só. Primeira informação. O Mauro não é casado com a Thaís, que é casada com o dentista. Preste atenção. A questão está dizendo que o Mauro não é casado com a Thaís. Então, o Mauro, ele não é casado com a Thaís, ó, negativa. Tracinho. Que é casada com o dentista. Então, a questão está dizendo que a Thaís, ó, a Thaís é casada com o dentista. Você já até pode anotar isso, ó. Thaís, casada com o dentista. Então, se a pessoa for casada com a Thaís, esse rapaz será dentista. Mas se ele não for casado com a Thaís, ele não pode ser dentista, tá? Então, você tem que começar a ligar esses pontos. Quem é casado com a Thaís é dentista. Quem não é casado com ela, não pode ser dentista. Então, a primeira informação já foi. Pessoal, se a questão fala que a Thaís é casada com o dentista, mas o Mauro não é casado com a Thaís, se o Mauro não é casado com a Thaís, o Mauro também não pode ser dentista. Beleza, pessoal? Então, o Mauro, ele não pode ser dentista. Continuando. Rosa não é casada com Sidney. Pessoal, Rosa não é casada com Sidney. Então, vem aqui. Rosa não é casada com Sidney, tracinho, que não é engenheiro, tampouco dentista. Pessoal, a questão está dizendo que a Rosa não é casada com Sidney. Coloquei um traço. A questão fala que ele não é engenheiro, tampouco dentista. Então, o Sidney, pessoal, não é engenheiro, traço. E o Sidney não é o quê? Dentista, traço. Então, pessoal, o Sidney não é casado com a Rosa, ele não é engenheiro e ele não é dentista. De novo, pessoal, o dentista é casado com quem? Com a Thaís. Só que note, se o Sidney não é dentista, ele não pode ser casado com a Thaís. Então, o Sidney não é dentista, logo ele não é casado com a Thaís. Tracinho. Continuando. Ellen é casada com Rogério. Pessoal, a Ellen, cadê a Ellen? Tá aqui. É casada com quem? Com Rogério. Agora eu tenho uma afirmação. Eu vou colocar um ok. Ó. Então, Ellen é casada com Rogério. Coloco um ok. Depois do ok, pessoal, qual é a regrinha? Fechar a linha e fechar a coluna. Então, colocou um ok, vou fechar a linha onde está o ok e vou fechar a coluna onde está o ok. Sempre isso. Colocou um ok, fecha a linha onde está o ok e fecha a coluna onde está o ok, dentro daquele grupo, tá bom? Então, ela é casada com Rogério, que não é engenheiro, tampouco psicólogo. Pessoal, então a questão está dizendo que o Rogério não é engenheiro e o Rogério não é psicólogo. Note o que está associado ao Rogério. Então, Rogério não é engenheiro, traço. E o Rogério também não é o que, pessoal? Psicólogo, traço. Pessoal, além de Rogério não ser engenheiro nem psicólogo, dá para saber também que ele não é dentista. Por quê? Pessoal, quem é casado com dentista? A Thaís. Note que o Rogério é casado com a Ellen. Se ele é casado com a Ellen, significa que ele não é casado com a Thaís. Note, ele não é casado com a Thaís. Se ele não é casado com a Thaís, ele também não pode ser o dentista. Então, o Rogério não é dentista. Por quê, professor? Porque se ele não é casado com a Thaís, ele não pode ser dentista, já que a Thaís é casada com o dentista. Beleza? Continuando, pessoal. Quarta informação. O advogado que não é casado com Vilma... Então, olha só, a questão está dizendo que o advogado que não é o quê?
casado com Vilma. Professor, eu não sei quem é advogado. Justamente, então é aquela informação que ainda não te ajuda, porque você não sabe quem é advogado. Se você soubesse quem é advogado, você saberia quem que não é casado com a Vilma. Então é aquela informação que você pula e depois você volta, tá bom? Então, ó, o advogado que não é casado com Vilma, que não é casada com Jorge e tampouco com o psicólogo. Então, olha só, o advogado não é casado com Vilma, que quem? A Vilma, ó, que não é casada com o Jorge, então a Vilma não é casada com o Jorge, tampouco com o psicólogo. Pessoal, então eu já vou anotar aqui, ó, a Vilma também não é casada com o psicólogo. Então a Vilma não é casada com o advogado e também não é casada com psicólogo. São aquelas informações que você pula, depois você volta. Beleza, o que dá para tirar daqui, pessoal? O advogado não é casado com a Vilma, certo? Que não é casado com o Jorge. Então o Jorge não é casado com a Vilma. Beleza. E tampouco com o psicólogo. Já dá para deduzir, pessoal, que o Jorge não vai ser psicólogo. Bacana, mas vamos pular essa informação. Deixa de molho aí. E a quinta informação diz que o Álvaro é advogado. Pessoal, se o Álvaro é advogado, vem aqui na tabela. Ó. Álvaro é advogado. Coloca um, ok. Álvaro é advogado, ok. O que você vai fazer? Fechar a linha e a coluna. Então, fecha a linha onde está o ok e fecha a coluna onde está o ok. Beleza, ó. Fechei a linha, fechei a coluna. Aí aqui é preenchimento automático. Pessoal, notem, ó. Olha para a coluna do dentista. O Cisne não é dentista, o Rogério não é dentista, o Mauro não é dentista e o Álvaro não é dentista. Quem que sobra para ser dentista? O Jorge. Então, o Jorge é o único dentista. Você coloca um ok. Lembra que eu falei, ó, em cada coluna só vai ter um ok. Então, se na coluna só tinha um espaço em branco, é porque lá estava faltando um ok. O Jorge é dentista, já fechei a coluna, vou fechar a linha. Beleza. Continuando, pessoal. Na coluna do engenheiro só tem um espaço. Ó. Se só tem um espaço, está faltando um ok. Coloca o ok, fecha a coluna e fecha a linha. Na coluna do psicólogo, pessoal, também só tem um espaço, está faltando um ok. Fecha a coluna e fecha a linha. E o Rogério só pode ser médico. Beleza, pessoal? Então, olha só o que vocês tiram daqui. Primeira informação. Pessoal, eu já descobri as profissões. Aí você volta para associar os outros dados. Olha só. A questão disse que o dentista é casado com a Thaís. Ó, para cá. O dentista é casado com a Thaís. Pessoal, quem que é dentista? O Jorge. Se o Jorge é dentista, é o Jorge que é casado com a Thaís. Coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. Aí continua a brincadeira, pessoal. A questão diz que a Vilma não é casada com o advogado e não é casada com o psicólogo. Vamos raciocinar. Pessoal, a Vilma não pode ser casada com o advogado nem com o psicólogo. Pessoal, quem que é advogado? O Álvaro. Se o Álvaro é advogado, ele não é casado com a Vilma. Beleza. E a Vilma também não é casada com o psicólogo. Pessoal, quem que é psicólogo? O Cisne. Se o Cisne é psicólogo, o Cisne também não é casado com a Vilma. Tracinho. Daí você pode ligar, pessoal, nesse ponto ou então esse aqui, tá? O que sobra para você? Pessoal, cada coluna é um ok. Então eu vou aqui no cantinho, ó. Cisne não é casado com a Rosa, nem Vilma, nem Thaís, nem Ellen. Ele é casado com a Miriam ou Miriam. Coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. Pessoal, o Álvaro não é casado com a Vilma, Thaís, Ellen e Miriam. Então ele é casado com a Rosa, ok, fecha a linha e fecha a coluna. E o Mauro é casado com a Vilma. Então notem, pessoal, em cada coluna da sua tabela, você colocou um ok. Em cada coluna, um ok. Na linha, eu posso ter mais de um ok, depende da quantidade de informações que eu estou associando, beleza? Então, o que a gente conclui, pessoal? Que o Jorge é casado com a Thaís e ele é dentista. O Álvaro é casado com a Rosa e é advogado. O Mauro é casado com a Vilma e é engenheiro. O Rogério é casado com a Ellen e é médico. E o Cisne é casado com a Miriam ou Miriam e ele é psicólogo, beleza? Então vamos observar aqui, volta na alternativa. Letra A, Mauro não é engenheiro. Pessoal, o Mauro, ele é engenheiro. A questão está dizendo que ele não é, então está errado. Letra B, o Jorge é casado com a Thaís. Pessoal, o Jorge é dentista, ele é casado com a Thaís. Então, letra B de a nossa resposta, tá, pessoal? Então, letra B é a resposta. Restante, Álvaro não é casado com a Thaís. Pessoal, pela tabela o Álvaro é casado, quer dizer, Álvaro não é casado com a Rosa. Na verdade, o Álvaro é casado com a Rosa. Letra D, o Cisne é casado com a Vilma. Pessoal, o Cisne é casado com a Miriam. Ele é psicólogo, então ele não era casado com a Vilma. E para finalizar, a letra E,
Rogério não é médico. Pessoal, o Rogério, ele é médico. A questão está dizendo que não é, então está errado, beleza? Note que nessa questão a tabela ficou um pouquinho mais extensa, mas nada de outro mundo. Monta a tabela, vai lendo a questão no passo a passo e vai preenchendo. Aquelas informações que você não conseguir injetar ainda na tabela, você pula e quando você souber algo a respeito delas, você volta para preencher. Tranquilo? Então, segunda questão, gabarito, letra B de bola. Bem, pessoal, vamos avançando aqui agora para a questão de número 3, que aí já muda o conectivo. Ela coloca um E, coloca um OU para você ligar, tá? Então, olha só. Fique esperto aqui nessa terceira questão. Olha só o que ela diz, acompanhe comigo. Em uma empresa, trabalham, entre outros, um técnico, um analista e um coordenador. Cada um deles possui uma característica marcante. Um é estudioso, o outro é intuitivo e o outro metódico. Não necessariamente nessa ordem. Quanto à faixa etária desses funcionários, um deles é jovem, o outro é maduro e o outro é idoso. Então notem, pessoal, são informações de mesma quantidade. Técnico, analista, coordenador. Características: estudioso, intuitivo, metódico. Faixa etária: um é jovem, o outro é maduro e o outro é idoso. Então note, ó, são informações de mesma quantidade, beleza? Ao final a questão pergunta: a partir dessas informações é possível concluir corretamente que letra A, o técnico é intuitivo e o coordenador é maduro. Letra B, o analista é maduro ou, ó, note, ó, se tinha um E, agora tem um OU. Na letra C ele usa o E, na letra D um OU e na letra E um E. Pessoal, notem que para esse caso mudou o conectivo, você muda a estrutura. Esse E, o OU e assim por diante são elementos que você estuda lá no assunto de tabela verdade, tá? Que pode estar ou não no seu edital. Mas eu vou dar uma adiantada aqui sem precisar falar de tabela verdade. Você vai gravar que esse E é como se fosse o elemento exigente, tá? Por que ele é exigente? Porque ele só vai ser verdadeiro se todas as informações forem verdadeiras. Então vou colocar aqui, ó, o E, ele é verdade quando? Aí você vai anotar aí, tá? Então o E, pessoal, ele vai ser verdade numa determinada situação. O OU já é o conectivo bonzinho, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. É o conectivo de boa. Pessoal, não existe boa, né? Ou, mas eu vou colocar um ou aqui só para você ter o bizu, ó, de boa, para você lembrar que é o ou, tá, ó, ou. Tranquilo? Então, por que ele é o de boa? Porque para ele ser verdade, basta que pelo menos uma informação seja verdadeira. Ou seja, aquele conectivo bonzinho. Cara, me dá pelo menos uma verdade que tá tudo certo. É como se o conectivo dissesse isso. Então, anota aí, ó. Isso aqui é um tópico que você estuda lá em tabela verdade. Então, o E é o conectivo exigente, é o bonzinho. Quando é que o E vai ser verdade? O E só vai ser verdade se tudo for verdadeiro, se todas as informações forem verdadeiras. Cuidado, tem gente que lê o ou e fala, professor, ou é uma coisa ou é outra. Pessoal, quando eu digo ou uma coisa ou outra, eu não estou usando o ou, eu estou utilizando o ou. Existe diferença entre o ou e o ou, tá? Que você estuda lá na parte de tabela verdade. Então, grava isso. O E é o exigente. Só vai ser verdade se tudo for verdade. O ou é o bonzinho. Para ser verdade tem que ter pelo menos uma verdade. Pessoal, quando eu digo pelo menos uma verdade, é no mínimo uma verdade. Então pode ser uma verdade ou mais de uma. Então quando eu digo, ó, trabalho ou estudo. Trabalho ou estudo. Para essa frase ser verdadeira, eu preciso de pelo menos uma verdade. Se eu digo pelo menos uma verdade, pode ser só o trabalho, que é verdadeiro, pode ser só o estudo, que é verdadeiro, ou pode ser as duas parcelas sendo verdadeiras. Tem que ter no mínimo uma. Então, trabalho ou estudo. Eu posso só trabalhar, eu posso só estudar, ou eu posso fazer as duas coisas, trabalhar e estudar. Tem pelo menos uma condição a ser cumprida, tá? Então, anota isso. O exigente só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro, e o ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. No mínimo uma verdade. Beleza? Bem, vamos lá, pessoal. Então, passando aqui adiante, feito isso, aí só um bizuzinho para vocês lembrarem das regras. Vamos avançar. Pessoal, passei os tópicos aqui adiante. Então, a questão falou de 3 rapazes. Vou colocar aqui. Técnico, analista, coordenador. Então, você tem aqui um técnico, um analista e o coordenador. Beleza. Cada um tem uma característica marcante, que eu vou anotar aqui. Então, cada um com determinada característica.
Beleza. Então, pessoal, quais são as características marcantes? Estudioso, intuitivo, metódico. Então, vou colocar aqui. Estudioso, intuitivo e metódico. Pessoal, faixa etária. Um é jovem, o outro é maduro e o outro é idoso. Beleza. Então, vou separar aqui e já vamos começar a brincadeira, pessoal. Tá? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente vai encerrar com essa questãozinha. Olha só, vamos aqui devagarinho. Uma característica marcante do coordenador é ser estudioso. Então, olha só, a questão está dizendo que o coordenador é estudioso. Afirmação. Se o coordenador é estudioso, vem aqui, coordenador estudioso, coloca um ok. Depois do ok, pessoal, qual é a regra? Fechar a linha, fechar a coluna. Então, fecha a linha onde está o ok, fecha a coluna onde está o ok. Explicando aí só para revisar. Por que eu fecho a linha e a coluna? Porque se o coordenador é estudioso, significa que ele não é intuitivo nem metódico. E se o coordenador é estudioso, é porque o analista não é estudioso e o técnico não é estudioso. Note, eu fechei a linha e a coluna dentro daquele grupo, tá? O outro departamento é outra característica. Beleza. Segunda informação, o técnico é muito amigo do funcionário maduro. Pessoal, a questão está dizendo que o técnico, ele é amigo do funcionário o quê? Maduro. Quando a questão fala que o técnico é amigo do maduro, é para dizer que o técnico é um e o maduro é outro. São pessoas distintas, ó. Então, o técnico é amigo do maduro, pessoas distintas. Logo, o técnico não é maduro. O maduro é amigo dele. Logo, o técnico não é maduro, tracinho, que é um amigo dele. Terceira informação. O metódico não é o mais jovem nem o mais velho. Preste atenção, isso aqui é o principal, tá, pessoal? O pulo do gato, olha só. A questão falou que o metódico não é o mais jovem nem o mais velho. Quando o texto diz que o metódico não é o mais jovem nem o mais velho, o que você pode associar? O metódico, eu não sei quem é metódico, beleza? Eu só sei que o metódico ele não é o quê? Jovem e não é velho. Se o metódico não é jovem nem velho, o metódico só pode ser o quê, pessoal? Maduro. Então, o metódico não é jovem nem idoso. Logo, o metódico é o quê? Maduro. Se você descobrir quem é metódico, você descobre quem é maduro e vice-versa. Então, ó, o metódico não é o mais jovem nem o mais velho, ou seja, não é jovem nem idoso. O metódico é maduro. Se você descobrir quem é metódico, você descobre quem é maduro e vice-versa. Porém, se o cara não for metódico, ele também não pode ser maduro e vice-versa. Preste atenção na jogada da questão, olha só. O técnico, pessoal, ele não é maduro, presta atenção. O metódico é o maduro, ou seja, o maduro é o metódico, mesma coisa. Só que note que o técnico, ele não é maduro. Pessoal, o maduro não é metódico? Se o técnico não é maduro, o técnico também não pode ser o quê? Metódico, já que metódico e maduro são características de uma mesma pessoa. Então, de novo, o metódico é maduro. Se o técnico não é maduro, o técnico não pode ser o quê? Metódico. Aí você coloca um tracinho. E aí o que é que sobra para ele? O técnico não é estudioso nem metódico. Logo, o técnico é o quê? Intuitivo. Aí você coloca um ok, fecha a linha, fecha a coluna. E o analista é metódico. Perfeito. Agora você descobriu quem é metódico. Logo, você descobre quem é maduro. Pessoal, o analista ele é o quê? Metódico. Se o analista é metódico, automaticamente o analista é maduro. Coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. E para finalizar, a questão fala que o coordenador é jovem. Pessoal, o coordenador é jovem. O que eu tiro daqui? O coordenador é jovem, coloca um ok, afirmação, fecha a linha e fecha a coluna. E o técnico é idoso. Conclusão, pessoal, características. Ó, note que aqui é a mesma informação. Você descobriu que o técnico é intuitivo e idoso, o analista é metódico e maduro e o coordenador é estudioso e jovem. Beleza, pessoal? Aí com isso é só avaliar as alternativas aqui no passo a passo. Vamos ler item por item, olha só. Letra A, o técnico é intuitivo. Pessoal, o técnico é intuitivo. Ó. Primeira informação, verdadeira. Beleza. E o coordenador é maduro. Pessoal, o coordenador é jovem. Então a segunda informação está falsa. Se a segunda informação é falsa, não pode ser a letra A. Porque note, é o exigente. Ó. O exigente, para ser verdade, tem que ter tudo o quê? Verdadeiro. Então, verdadeiro e falso vai ser igual a falso. Então, a letra A não é a resposta. Letra B. O analista é maduro ou o técnico é metódico? Pessoal, o analista é maduro. O analista é maduro? Verdadeiro. Perfeito. Verdadeiro ou o técnico é metódico? Pessoal, o técnico é intuitivo. Note que a segunda informação é o quê?
falsa. Só que note que eu tenho um conectivo OU. Pessoal, olha aqui para a tabelinha. O que o OU precisa para ser verdade? Ó? O OU, para ser verdadeiro, ele precisa de pelo menos uma informação verdadeira. Eu tenho ou não tenho pelo menos uma verdadeira? Sim, ó. Então a primeira parte é verdadeira do OU. Verdadeiro ou falso vai ser verdadeiro, porque eu tenho pelo menos uma verdade. E novamente o gabarito é a letra B de bola. Tranquilo? Então, pessoal, se for o exigente, ó, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se for um ou, se tiver pelo menos uma verdade, já salva o conectivo. Tá bom? Então, letra B. Letra C. O idoso é estudioso. Pessoal, o idoso, quem que é idoso? O idoso é o técnico. Ele é estudioso? Não, ele é intuitivo. Ó. Então, já tem uma parcela falsa, já elimina, né? A letra C. E o coordenador é jovem? Sim, o coordenador é jovem, verdadeiro. Mas como é o E, teria que ter as duas verdades. Letra C. O maduro é o técnico. Pessoal, o maduro é o analista. Isso aqui é falso. Ou o analista é intuitivo. Não, pessoal. Lembra que o analista é maduro e metódico. Então, esse aqui também é falso. Ó. Falso ou falso, nós que eu não tenho nenhuma verdade. Então, a informação vai ser falsa. É o único caso em que o ou dá falso. É se todas as parcelas forem falsas. Ou seja, se você não tiver sequer uma informação verdadeira. E a letra E fala que o jovem é coordenador. Pessoal, o coordenador é jovem, o jovem é coordenador. Olhando pela tabela, verdadeiro. E é amigo do técnico. Pessoal, a questão está dizendo que o coordenador, que é jovem, é amigo do técnico. Pessoal, na verdade, ó, quem que é amigo do técnico? O maduro. E quem que é maduro? O analista. Então, é o analista que é amigo do técnico. Não é o coordenador que é amigo do técnico. Então, a segunda informação seria falsa. Beleza? Pessoal, verdadeiro e falso. Eu não tenho as duas informações sendo verdadeiras, então o resultado seria o quê? Falso. Portanto, gabarito letra B de bola. Volta comigo aqui na tela. Professor, eu já encontrei a resposta no dia da prova. Eu estou convicto que é essa a alternativa. Cara, então não perde mais tempo. Avança para as próximas. Mas por que eu explico item por item, mesmo já tendo encontrado a resposta? Porque às vezes o aluno fica na dúvida. Professor, e por que não é a letra C? Por que não é a letra D? Então, para evitar essas complicações, a gente fala de um por um aqui, justificando cada alternativa. Mas no dia da prova, você encontrou a resposta correta? Está convicto? Marca aquele item e já vai para a próxima. Só cuidado com as pegadinhas no dia da prova. Tá bom, pessoal? Então, beleza, vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais resolução de questões. Um forte abraço.